relaciona que seja uma série que você gosta, que seja uma música que você gosta, que seja uma pintura, um desenho que você te toca, sabe? E aí tem uma música que me marcou muito na minha infância, que é uma música que meu pai sempre tocou na minha infância, que chama Luz do Sol. Que é do Djavan? Caetano, né? Caetano. Eu não sei, eu acho que várias pessoas cantam, não sei o que. Não, Caetano. Luz do sol, que a folha traga e traduz. E aí eu tinha pensado assim, no momento, relacionando com várias atividades que todo mundo trouxe, né? Que eu acho que também foi bom ouvir todo mundo falando, que me inspirou, porque como eu não tinha parado de pensar e executar uma atividade, acho que isso me ajudou, e também, né, bacharel, a gente não estava muito atento nesse tipo de atividade assim, de ensino e contato com alunos e tal. Mas, então eu acho que eu pensei num momento, tipo assim, primeiro momento num lugar aberto, né, porque eu acho que isso também é muito bom, sair do ambiente fechado, porque você respira mais, você está em contato com o vento, você está em contato com o sol. E a ideia seria ouvir essa música, tipo uma caixinha de som com essa música tocando, Luz do Sol, bonita, e distribuir papéis para os alunos para eles desenharem assim, tudo que for relacionado com o sol e com aquele momento que eles estariam tecnicamente sentados, talvez numa grama, num solzinho assim, né, se possível, tivesse um espaço desse numa escola, eu talvez esteja trabalhando. Enfim, e aí fazendo desenhos que estivessem relacionados com o sol e com a natureza e com a energia. Assim. Eu acho que eu gostaria de trabalhar, esse texto me remeteu muito à energia e processos de transformação da energia. Então, como que a energia caminha em diferentes processos, tanto na fotossíntese, como está nessa música, né? Como também a própria gravidade, que fala da gravidade, da formação dos planetas, então tem a gravidade, enfim, movimento é energia também. Então eu pensei nisso e eu pensei numa outra coisa que eu acho que seria muito legal, que seria, eu pensei nesses 3 elementos, mas eu não sei se isso daria para colocar, mas tipo assim, uma vela, uma lanterna e talvez um fósforo. E aí pensar, o que esses três elementos eles têm em comum? Então, tipo, produzem luz, todos iluminam. E o que eles têm de diferente? Assim, o que esses 3 elementos têm de diferente? Como que nesses elementos a luz existe? Então, um é tipo, bateria, o outro é tipo, oxigênio alimenta a chama da vela. Aí no fósforo tem aquela reação química do fósforo. Então, assim, claro que tentar instigar isso a vida do aluno, né, da figura que está observando esses elementos e aí tratar sobre a energia. Então, observar isso e identificar, criar um texto falando o que esses elementos têm de diferente e o que eles têm em comum. E aí eu acho que seria interessante talvez passar o vídeo para eles incorporarem tanto esse aspecto dos elementos quanto tudo está, né, no vídeo falando sobre as transformações de energia. E talvez relacionar como que as transformações de energia estão presentes na vida. Então, assim, para a gente viver, a gente precisa de energia. De onde vem essa energia que a gente precisa ter? Né? Então, o alimento que a gente come é a transformação de energia. Para o alimento, para a própria planta crescer, precisa de uma transformação de energia, na fotossíntese, mais. Enfim, coisas. Pensamentos, eu posso estruturar isso melhor, mas eu pensei em coisas. Muito bom. É legal que você pensou isso durante A criatividade. muito rápido. Que legal. Vamos bater palma para falar, que eu tô doida para falar, Rara. Primeiro, a relação da ciência com a arte. A gente precisa trazer isso, seja a música, um texto, um vídeo, um desenho, a dança, o corpo. A gente precisa resgatar a relação da ciência com a arte, das suas várias formas, porque a gente dissociou razão e emoção e a gente precisa trazer isso de volta. Cara, foi muito legal, porque ela dava basicamente. A gente que basicamente fazia aula, porque ela falava, gente, eu quero que vocês façam um teatro relacionado a esse tema. Eu quero. Ela puxava uma palavra, então tipo assim, amor. Eu quero que vocês usem uma palavra relacionada a amor. Aí, eu gosto muito de Frozen, aí na minha peça de teatro eu falei, poxa, por que a gente não traz uma perspectiva de amor entre irmãos? Aí todo mundo trouxe uma expectativa de amor diferente com uma peça de teatro, era muito legal.
Sim. Você falou disso do Frozen. Na hora que a professora falou sobre a água, no Frozen 2, acho que foi o 2 fala que a água tem memória. Então, quando ela falou disso, eu lembrei do Frozen. Na minha cabeça mesmo, na hora. Foi o que eu falei? Eu falei, tem isso no Frozen 2. Isso, e aí a gente pode trazer. Porque aí aparece, eu acho que a memória do Olaf, né, dele passando por vários lugares, assim, e ela descobre o que aconteceu com os pais dela por conta da água que passou por É aí. lindo isso, né? Que a água tem memória. Assim, ela descobre, ela passa o filme inteiro descobrindo a voz que ela está escutando. Aí ela descobre que a água tem memória porque ela vai em direção à magia e tem todas as memórias vividas ali do corpo dela. E, gente, e isso não é real que a gente vai trazer, né? Se a gente for pensar no tempo geológico, né? Que a gente vai ter as camadas no gelo, as camadas das árvores, que a gente vai ter. Olha quantas relações. As relações, aquela que você falou sobre, sou parte das estrelas. Sim. Essa parte das estrelas, eu lembrei do Rei Leão, porque o Mufasa fala que os ancestrais deles falam dele, das estrelas do céu. E isso dá para conectar uma questão muito particular, eu acho, que é a religião também, né? Sim. Porque a água e religião ali estão muito interligadas. Sim, como é que as religiões veem a água? Por exemplo, o batismo na judaica acontece na água, né? Como é que isso a gente traz, como é que a água, a importância da água como divina para vários, nossa, várias, né? Culturalmente. Isso. E não, maravilhoso viver e além da questão biológica. E uma coisa que você trouxe, Rara, que eu acho que é uma grande dificuldade nossa, que é o tema energia. A gente não sabe trabalhar isso. Uma vez eu dando aula, tinha alunos de física na turma, e eu falei para eles, e o que é energia? Define energia. A gente não consegue, porque energia que está em tudo, e a gente pode falar da energia de diversas formas, ele é um tema absolutamente abstrato, mas absolutamente concreto. E a gente vai trabalhar as formas, energia luminosa, energia, né, o calor, da elétrica, nuclear, mas que diabos é energia? É a coisa mais abstrata e mais concreta que a gente tem, mais presente no nosso dia a dia, na nossa vida, mas ao mesmo tempo como é difícil a gente trazer concretude, porque a ideia de energia é absolutamente abstrata, né? Não é palpável. Então é um tema incrível para a gente trabalhar, e é um tema que mostra para a gente a crise, né? A crise que a gente está de energia. Se a gente for pensar no petróleo, a gente está vivendo a crise climática, é uma crise energética, tem um elemento energético. Então isso nossa, a quantidade de coisas que a gente poderia fazer, gente. Eu acho que uma sugestão também para a sua atividade, além, ao invés de colocar a música, você tocar. Você já Isso! O Wagner deu a ideia